Vamos lá então, Lucas capítulo 24. Hoje eu quero falar com você sobre o poder do reconhecimento. É isso que eu vou falar nessa manhã, o poder do reconhecimento. Quando a gente reconhece, é aí que nós somos abençoados. Estamos perdendo muitas bênçãos por não reconhecermos as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida para cuidarem de nós e nos abençoarmos. Existem recompensas que só o reconhecimento, e o reconhecimento nos leva a honrar, que só a honra vai nos trazer, e não apenas a nossa oração, mas o reconhecimento. Eu vou começar a falar com você sobre dois discípulos que estão indo por um caminho que não era o caminho que Jesus queria que eles fossem. E tem muita gente dentro da igreja que está indo por um caminho que não é o desejo de Deus. Esses discípulos, eles ficaram sabendo da ressurreição de Cristo, porque junto com as mulheres, eles estavam se direcionando. As mulheres foram ao sepulcro, ele estava aberto, Jesus não estava lá. Os anjos apareceram para elas e disseram que Jesus havia ressuscitado. Essas mulheres, aqui no Lucas 24, elas vão até os 11 e os outros discípulos que estavam juntos. E elas falam que Jesus ressuscitou, e eles não acreditam. E a Bíblia diz que no mesmo dia, eles começam a sair de Jerusalém e começam a ir por um caminho que não era o caminho que Deus queria que eles levassem. E esse é o cuidado. Quando a gente começa a ir por um caminho que não é a vontade de Deus, nós não reconhecemos mais as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Não reconhecemos nem o próprio Jesus querendo falar conosco, quando estamos indo para o caminho errado, tomando uma decisão que não deveríamos tomar. Lucas 24. Então hoje eu vou falar sobre reconhecer. É importante a gente aprender a honrar e reconhecer as pessoas que Deus coloca como autoridade na nossa vida espiritual. Lucas 24, versículo 13. Vamos começar aqui a leitura até o 16, depois paramos e eu vou te explicando. Lucas 24, versículo 13. Leia com o pastor o que diz a Bíblia. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos deles, para onde, pessoal? Para uma aldeia. No mesmo dia, você vai me perguntar, pastor, mas que dia é esse? O dia que as mulheres foram ao sepulcro e falaram que Jesus ressuscitou e eles não acreditaram. Então, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. E eles iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, ou seja, eles estavam falando sobre a morte de Jesus, sobre as mulheres que foram ao sepulcro, falaram, nós não vimos o corpo dele, porque ele ressuscitou. Então eles estavam falando entre si, e aconteceu, versículo 15, que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, sobre a Bíblia, sobre a Escritura, o mesmo Jesus se aproximou, e o que Jesus fez? Jesus ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Então presta atenção que eu vou te falar. Olha que interessante. Quanto tempo fazia que eles andavam com Jesus? Talvez 3 anos. Foi o tempo que durou o ministério dele. E agora, eles não conseguem reconhecer que aquele homem que está caminhando com eles junto ao caminho de Emaús, só que Jesus não é para o mesmo caminho, ele é para uma outra aldeia, a Bíblia diz. Aquele homem que está caminhando junto, era o próprio Jesus que 3 anos, eles caminharam juntos, eles ouviram ele pregar, viram ele curar, libertar, mas a Bíblia diz que eles estão como? Cegos. Tem muito crente dentro da igreja perdendo de ser abençoado, porque está entrando num caminho que não é a vontade de Deus. Você não reconhece as pessoas que Deus coloca na sua vida como autoridade espiritual para abençoarem você. E quando eu não reconheço, eu deixo de ser abençoado. Eles não reconheceram Jesus que estava andando com eles, pregando para eles, e eles não, a Bíblia diz, depois você vai ver comigo, que o coração ardia, mas eles não conseguiam enxergar que era Deus falando com eles, que era o próprio Deus falando com eles. Você sabe que às vezes a gente vem na igreja e nós temos um probleminha, somos cristãos, sentamos no banco, eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas nós não reconhecemos as pessoas que Deus botou na nossa vida para nos abençoar, como o quê? Como o obreiro da igreja. Às vezes a gente olha para o obreiro, esse aqui é um irmãozinho, não vai me abençoar. Como pastor, às vezes a gente não reconhece a autoridade, não reconhece que aquela pessoa tem unção e pode abençoar a nossa vida. Não esqueça que eu vou te falar, levanta assim a sua mão direita ao céu e diga assim com o pastor, diga, eu só recebo da unção que eu reconheço.
Então a pessoa pode ter a maior unção para abençoar a sua vida. Só que se você não reconhecer, você não será abençoado. E o que aconteceu com esses discípulos? A Bíblia diz que eles estavam tomando uma direção que levava eles para longe de Jerusalém. E é o cuidado que você tem que ter. Não se afastar da presença de Deus. Eles estavam se afastando dos 11 discípulos, porque o Judas já tinha morrido. Eles estavam se afastando dos outros discípulos. E às vezes nós estamos tomando decisões e direções na nossa vida, estamos nos afastando da igreja, do nosso chamado, do ministério, do lugar que Deus nos colocou. Estamos indo para onde a gente pensa que tem que ir, que é para Emaús. A gente está indo para um lugar que a gente acha que deve ir. E Jesus estava caminhando com eles, eles não reconheciam. Por que a gente sai do lugar onde Deus nos botou? Porque a gente está longe e não reconhece mais as pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida para nos abençoarem. E quando a gente não reconhece mais o pastor, a palavra pode ser a melhor pregada. Não toca mais o nosso coração, porque a gente não reconhece. E você só recebe da unção que você reconhece. Aí a gente começa, mas parece que a palavra não fala, Deus, e a gente não enxerga que é Jesus caminhando conosco. Olha o que diz aqui o versículo 15 e 16. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, ele se aproximou, e ele ia com quem? Com eles. Só que eles não enxergavam, olha o 16, mas os olhos deles estavam como que se tivessem o quê? Fechados. Irmão, quando seus olhos estão fechados, é uma tristeza. Significa que você está dentro da igreja, mas já está começando a se inclinar para um outro caminho. E eles não estavam sozinhos, eram 2. Você vai sempre achar alguém que vai querer caminhar com você para longe de Jerusalém. Você vai sempre encontrar alguém que vai te convidar para ir para Emaús, para ir para uma outra caminhada, para fazer algo que não é o que Deus quer para você. Deus quer você em Jerusalém, no lugar que Ele te botou, perto dos apóstolos, perto do seu pastor, da sua igreja, submisso, reconhecendo a autoridade para que você seja abençoado. E a Bíblia diz que eles estavam cegos. E quando você está cego, o pastor vai pregar na igreja e você não vai enxergar que é Jesus falando com você. Jesus estava pregando para eles, eles não enxergavam que era Jesus falando com eles. Quando a gente está cego, a gente senta no banco, o pastor prega e a gente começa na cabeça. O pastor está pregando isso porque eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, ele falava outra coisa. O pastor falou não sei o que no culto porque ele queria falar para mim, queria falar não sei o que. Ou seja, eu estou tão cego que é Jesus falando comigo e a gente não enxerga mais. Cuidado, você precisa voltar a reconhecer Jesus, a sua igreja, as pessoas que Ele colocou sobre a sua vida para te abençoarem, porque senão você vai na igreja e a sua vida não vai mudar. O que vai fazer você ser abençoado é reconhecimento, e eu só recebo da unção que eu reconheço. Agora vai para frente, talvez você vai dizer, pastor, mas Jesus estava caminhando com eles, então Jesus estava aprovando o que eles iam fazer? Não esqueça que eu vou te falar. Às vezes a pessoa sai da igreja e dá tudo certo, mas Jesus está comigo, não aprovando o que você fez, tentando abrir os seus olhos para você voltar. Jesus estava caminhando com eles, não porque gostou do caminho deles, mas porque queria abrir os olhos deles, para eles voltarem para onde eles nunca deveriam ter saído, de Jerusalém. Agora olha o que diz o versículo de número 30. E aconteceu, diz a Bíblia, que estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhe o deu. Aí diz o versículo de número 31. O que diz a Bíblia Sagrada? Diz assim, e abriram-se-lhe então, o que se abriram? Os olhos. Por que a pessoa está cega? Ela não enxerga mais a autoridade da igreja, do pastor, do obreiro, do ministério. A pessoa não obedece, não se submete, porque os seus olhos estão fechados. Pastor, por que os meus olhos fecharam? Por falta de alimento, por falta de comer o pão, por falta de buscar Deus, por falta de reconhecer. Eu não reconheço a palavra que é pregada, ela não me alimenta mais. Eu não reconheço a autoridade na minha igreja, não me alimenta mais. E sem alimento os meus olhos vão fazer o quê? Vão se fechar. Agora, quando eles se alimentaram do que Jesus deu, os olhos se abriram. E daí diz aqui, e abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu. E olha o que diz o 32, e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria o que, pessoal? As escrituras. E quando a gente está cego é assim, o pastor pode pregar, às vezes arde no coração, às vezes a gente sente que aquilo ali é para nós,
Só que em vez de levar para o lado espiritual, a gente leva para o lado humano, né? O pastor está dando meus dedos porque eu estou no culto. A gente não entende que é Deus falando, porque a gente está o quê, pessoal? Está cego, não reconhece a autoridade que Deus botou no seu caminho. Aí diz mais aqui, continua 33, e na mesma hora, eles se levantaram, ou seja, na hora que os olhos deles se abriram, eles se levantaram e voltaram para onde? Quando Deus abre os nossos olhos, a gente volta para onde tinha que voltar, que é Jerusalém. Tem muita gente que está longe, porque está cego, está com os olhos fechados, tomou uma direção, uma decisão na vida, que não foi Jesus, não foi de Deus, foi sua, foi da pessoa. Aí diz mais, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados, quem é que eles acharam? Os 11 e os que estavam com eles, ou seja, eles voltaram para perto dos discípulos. Então não esqueça, você só recebe da unção que você reconhece. Eles não estavam reconhecendo Jesus, porque estavam tomando uma decisão de ir para longe de Jerusalém. Irmão, a gente tem que aprender a reconhecer o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso pastor, para que Deus possa nos abençoar. Eu vou te mostrar duas pessoas, quem não recebeu e quem recebeu. Vamos comigo em Mateus capítulo 13. Então você vai ver como o reconhecimento faz você ser abençoado. E às vezes a gente não está reconhecendo, é por isso que você está perdendo de ser abençoado. Porque quando você não reconhece, você perde de ser alimentado, você perde de ouvir a palavra que ia falar com você. Porque quando você não reconhece, vai entrar num ouvido e sair aonde? Não vai funcionar, não vai mudar a sua vida. Aí a pessoa vai dizer, mas eu vou na igreja, eu saio vazio. Às vezes o problema não é a igreja, não é o pastor, é você que não reconhece. Mateus 14, todos acharam? Leia com o pastor o versículo 54. E chegando Jesus à sua pátria, Mateus 13, 54, ele ensinava na sinagoga deles, de sorte que eles se maravilhavam do que Jesus dizia, e falavam, de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é ele o filho do carpinteiro, e não se chama Maria, a sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56, e estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isso? 57, e escandalizavam-se em Jesus. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58, e não fez ali muitas maravilhas. Por quê, pessoal? Por causa da incredulidade de quem? Deles. Então olha para mim, todo mundo presta atenção, Jesus é o próprio Deus encarnado, em carne e osso, é o Filho de Deus. Ele foi até a cidade dele, onde estavam os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os estudiosos, que todos sábados se reuniam para ficar estudando a Bíblia. Quando Jesus começa a pregar, eles até acham legal, que bonito, ele tem sabedoria. Só que ninguém foi curado, porque eles não reconheceram Jesus como uma autoridade. Eles olharam para Jesus como o filho da Maria do José, como o carpinteiro. Aqui é o rapazinho, eu conheço os irmãos, a mãe, eu conheço a família. Eles perderam de ser abençoados. Eles eram conhecedores da Bíblia, só que eles tinham uma dificuldade: reconhecer a autoridade em quem Deus bota no caminho deles. Eles conheciam a Bíblia de capa a capa, de cor e salteado, só eles tinham um problema: eles não sabiam reconhecer a autoridade na vida das pessoas que Deus bota no caminho deles. Tem muita gente que tem muito conhecimento bíblico, tem um defeito: não é submisso a ninguém, não obedece ninguém, não presta conta para ninguém. Então você tem que tomar cuidado. Muito conhecimento sem obediência não serve para nada, porque você só recebe da unção que você reconhece. Por que Jesus foi lá? O próprio Deus não curou ninguém, porque eles não reconheceram Jesus como uma autoridade. No mesmo Mateus, você só volta um pouquinho para trás agora, capítulo 8. Então a importância de você reconhecer as pessoas de Deus. Se vai um obreiro na sua casa e você reconhecer ele como um servo de Deus ou uma serva, quando aquela pessoa orar, ela vai fazer um milagre na sua vida. Porque o que faz o milagre? É o reconhecimento. Eu reconheço aquela unção, então aquela unção me abençoa. Agora foi na minha casa, eu olho, aqui é o Joaquim, a Maria, o José, você não vai receber nada. Porque o que faz você receber é o reconhecimento, é honrar. Vamos lá, Mateus, todos acharam? Capítulo 8. Mateus 8, você estava no 13, agora você vai para o capítulo 8.
E às vezes você ser pastor novo, às vezes encontra dificuldades. A pessoa mais velha, a pessoa, meu pastor é muito novo. Se você não reconhecer, não vai ser abençoado. Mateus 8, todos acharam? Versículo de número 5. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião. Fazendo o que o centurião? Rogando. Por que o nome fala centurião? Porque ele é o chefe de 100 soldados. Ele cuida de uma centena. Então tem 100 soldados que obedecem às ordens dele. E daí diz o 6, e dizendo, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas fale somente uma palavra, e o meu criado fará o quê? O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a autoridade de quem? De Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor é uma autoridade, fala uma palavra, que eu sei que o milagre vai acontecer, porque eu reconheço a autoridade em ti. Aí diz o 9, pois também eu sou homem sob autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, ao meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Agora pula por 13, porque ele vai falar do reino. Vamos para o 13. Então disse Jesus ao centurião, o que ele diz, pessoal? Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado fez o quê? Qual é a diferença entre o centurião e os judeus? O centurião, ele é um romano, ele adora imagens, ele não serve a Deus, ele adora ídolos, ele se prostra para o gesso, para a madeira, para o barro, para a pedra, ele está adorando a deuses estranhos. Isso é algo que não agrada a Deus. Ele adora outros deuses, ele nem sabe quem é Jesus, ele nem conhece a Bíblia, ele tem uma religião. E a religião dele manda ele idolatrar, adorar vários deuses. Você vê, ele não é uma pessoa convertida, mas o que fez ele ser abençoado? Ele reconhecer Jesus como o quê? Como uma autoridade. Quando ele reconheceu Jesus, o servo dele foi curado. E os judeus, que não adoram imagens, mas que conhecem a Bíblia, sabem o que está escrito, não foram abençoados, porque eles não reconheceram. Então não esquece, o que faz você ser abençoado é você reconhecer as pessoas que Deus botou na sua vida, como autoridade, como pessoas que vão te abençoar. Então você vai receber da unção dessas pessoas e vai ser abençoado. Provérbios, vamos juntos, Provérbios capítulo 27. E é isso que faz muitas pessoas estarem na igreja e não serem abençoadas. Não saberem honrar, não saberem reconhecer. Provérbios 27, todos acharam? Podemos ler com o pastor? Provérbios depois dos Salmos. Provérbios capítulo 27. Se alguém precisar de ajuda, pode chamar os obreiros. Eles ajudam você a encontrar na Bíblia, se você tiver dificuldade. Provérbios 27, leia com o pastor o versículo 18. Pega uma caneta para você marcando o que é importante. O 18 diz assim, ó, o que guarda a figueira comerá do seu fruto. O que eu quero é a segunda parte, ponto e vírgula. Começa um outro assunto. E o que vela pelo seu Senhor, ele será o quê? Honrado. Então olha que a Bíblia está dizendo que Senhor não é letra maiúscula na sua Bíblia, porque letra maiúscula é referente a Deus. A letra minúscula é referente a um homem, é referente a uma pessoa que Deus bota na nossa vida como uma autoridade espiritual, alguém para estar sobre nós. Então olha o que ele diz, vamos lá, não está em letra maiúscula, é minúscula. O que vela pelo seu Senhor, ele será o quê? Então se eu honro o meu pastor, se eu honro a minha igreja, o meu ministério, o obreiro, eu reconheço as pessoas de Deus, eu vou ser o quê? Honrado. Velar é cuidar, observar, respeitar, me submeter. Então a Bíblia está dizendo que quando eu reconheço, eu vou ser honrado por Deus. Vamos ler de novo para nós irmos para o próximo texto. O que vela pelo seu Senhor, ele será o quê? Honrado. Mateus capítulo 10. E às vezes é por isso que a pessoa não está sendo abençoada na igreja, porque ela não se submete, ela não obedece. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Não basta conhecer, você precisa praticar, que até o diabo conhece. Ah, mas eu creio em Deus. O que o Tiago disse? Que até o demônio crê.
Amém? Não adianta acreditar. A diferença é, a fé sem obras é o quê? Então Deus quer ver o seu comportamento, obedecendo a Bíblia. Não apenas crendo, mas praticando o que Ele diz. Não adianta você falar que crê, se você não respeita quem Ele coloca sobre a sua vida. Mateus 10. Todos acharam? Mateus 10. Então, às vezes, a gente está sendo rebelde. Contra quem? Não é apenas contra o pastor. Em primeiro lugar, contra Deus que colocou o pastor na sua vida. Essa é a sua rebeldia. Mateus 10. Todos acharam? E às vezes é por isso que a pessoa não é abençoada. Ah, mas eu vou na igreja e saio vazio. Você sai vazio porque você não reconhece a pessoa que Deus botou sobre você. O dia que você reconhecer, você vai receber muitas bênçãos que você perdeu. Mateus 10. Vamos lá. Então diz a Bíblia Sagrada, continua comigo no versículo 40. Quem vos recebe? Olha o que Jesus está falando para você. Quem vos recebe, a mim me recebe. Então quando eu reconheço o obreiro, o pastor, a minha igreja, o meu ministério, eu estou recebendo o próprio Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, leia com o pastor, recebe aquele que me enviou. Então quando eu reconheço aquela pessoa de Deus que está ali comigo, eu estou reconhecendo Jesus. E estou recebendo Deus que enviou aquela pessoa para estar ali na minha vida. E o ministério da nossa igreja, ele é assim, o pastor, ele fica um tempo, ele é trocado, vem esse, vem aquele. Ah, mas eu não gostei. Deus não perguntou se você gostou. Quem é você para gostar ou não gostar? A única coisa que tu tem que fazer é obedecer. Porque tu é o barro. E o barro não pode dizer para o olheiro, ai, faz um vaso desse jeito, faz um vaso daquele. Está na hora de você quebrar o seu orgulho. E lembrar do que você é. Barro. Você não escolhe. Quem escolhe é quem? Então deixa ele escolher. Amém? Receba quem Deus enviou na sua vida, reconheça e você vai ser abençoado. Aí diz mais aqui, quem vos recebe a mim me recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Agora continua no 41, pega uma caneta e sublinha, isso é muito importante. Olha o que diz o 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ou seja, eu reconheço a unção daquela pessoa. Olha o que a Bíblia diz, receberá um galardão de profeta. Agora continue, quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão do quê? De justo. Então Jesus está dizendo que na medida com que eu medir, eu vou ser o quê? Eu vou ser medido. Na medida que eu reconheço aquela pessoa de Deus que Ele colocou na minha vida, é a bênção que eu vou receber. Agora, se eu olhar e não reconhecer, não me submeter, eu vou perder tudo que Deus tinha para mim através da vida daquela pessoa. Deus às vezes não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. Porque você é o barro e Ele é Deus. E o que a gente tem que aprender é reconhecer. Levanta a mão direita e diga, eu só recebo da unção que eu reconheço. E se você não reconhecer, você não vai receber nada. A palavra vai ser pregada na igreja. Parece que a igreja está vazia, Deus não fala mais comigo. É porque você não reconhece. Ah, pastor, todo mundo orando, eu oro, eu não sinto mais a presença de Deus. É porque você não reconhece. E não reconhecer está fazendo você se afastar de Deus. Por quê? Ah, mas é o diabo. Não é o diabo, é a rebeldia no seu coração. É a falta de submissão no seu coração. O problema é o seu coração. Agora, quando eu começo a reconhecer, eu começo a ser abençoado. Deus começa a falar comigo, a presença de Deus começa a me envolver. Eu começo a ver que tudo é uma bênção, porque eu estou voltando para Jerusalém. Está na hora de você sair do caminho de Emaús. Está na hora de você voltar para perto de Deus, para o reconhecimento. Aí vamos lá, segue em frente comigo. O versículo 41 diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta vai receber um galardão do quê? De profeta. O meu reconhecimento é o que faz ser recompensado. Agora ali o versículo 42. E qualquer que tiver dado, nem que seja um copo de água fria, ou seja, quando eu honro, eu vou ajudar aquela pessoa de Deus, eu vou dar alguma coisa, eu vou honrar ela. Qualquer que der, nem que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando eu honro uma pessoa de Deus, eu vou ser honrado por Deus. Quando eu vou lá e honro aquela pessoa de Deus, com qualquer coisa que eu honrar ela, a Bíblia diz que Deus vai me dar o quê? Um galardão. Pastor, o que é isso? Isso aqui você tem que entender, porque em Lucas, a Bíblia fala que Jesus manda os 70 discípulos, e os 70 voltam com alegria, e deles diz, Senhor, expulsamos demônios, curaram pessoas, fizeram tantas coisas. Aí Jesus diz, não fiquem felizes, porque vocês expulsam demônios,
Fiquem alegres se o nome de vocês estiver escrito aonde? No céu. Sabe por quê? Porque junto com os 70 estava um discípulo chamado Judas. E segundo o Evangelho de João, o Judas pegava do alforje. Jesus recolhia a oferta e ele botava a mão onde? Se ele pegava para ele, o que ele fazia, eu não sei. Só sei que a Bíblia diz que era coisa errada. Então o Judas estava errado. Como é que o Judas voltou feliz, pulando? Eu expulsei demônio. Eu fui na casa da Maria, curei 5 pessoas. Fui na casa do João, sumi um caroço. Expulsei o demônio. Presta atenção que eu vou te falar. Porque as pessoas reconheciam Judas. Você só recebe da unção que você reconhece. Quando o Judas entrava na casa da pessoa, o Judas batia na porta. A pessoa abria a porta, ela abria assim. Meu Deus, não acredito. O Judas está entrando na minha casa. Esse aqui é o discípulo, ele é dos 12. Ele vai orar por mim, eu vou ficar curado. Por que as pessoas eram curadas? Porque elas reconheciam a unção que Jesus colocou sobre a vida de quem? Do Judas. O que faz você ser abençoado é a sua capacidade de reconhecer. Quando você reconhece, você é abençoado por Deus. Porque ele está dizendo, vamos ler de novo aqui o versículo, é o versículo de número 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão do quê? De profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão do quê? Então é a forma como eu trato a pessoa, como eu enxergo ela, como eu recebo, como eu honro ela, é o que vai determinar o tamanho da recompensa que eu vou receber de Deus. Vamos em Romanos capítulo 13. Por que o Judas curava? Porque ele era santo? Não, porque as pessoas reconheciam a unção que estava sobre a vida dele. É isso que eu quero que você entenda nessa reunião hoje. O poder do reconhecimento. É o reconhecimento que faz você ser abençoado. É o reconhecimento que vai fazer Deus abençoar você. Romanos 13, todos acharam? Quem achou, diga amém. Podemos ler juntos? Alguém precisa de ajuda? Romanos 13, versículo 1. Pega a sua Bíblia e leia com o pastor. Versículo 1 diz assim, todo mundo junto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Agora leia. Porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Então não existe aquela conversa, mas eu não gosto, eu não sei o que, não importa o que você acha. Você é o barro. O barro não pode dizer para o oleiro, faça isso, faça aquilo. O barro fica em silêncio e deixa o oleiro modelar. Por que às vezes a gente não é abençoado? Porque a gente não se submete, a gente não obedece. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com... Não importa o que você acha, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir a quem? A Deus. O culto não é para agradar você, o culto é para agradar a quem? A Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar no seu lugar, ser humilde, entender que a gente está aqui para ser servo de quem? De Deus. O reino dos céus não é uma democracia, não é o que eu quero, o que eu vou votar, o que eu escolho, o que o outro pensa, o reino dos céus é uma monarquia, só existe um rei e um que manda, e ele falou, acabou. Está escrito, Deus determinou, ponto final. Não tem o que você acha, o que você quer votar, o que você escolhe. A gente não escolhe. É Deus que determina e a gente precisa se submeter. Se a autoridade errar comigo, ela vai prestar conta para quem? Para Deus. Só que a Bíblia diz que eu tenho que me submeter. O que é se submeter? Se submeter é se colocar debaixo daquela visão, é obedecer. Vou dar um exemplo, você tem uma sala, você tem um sofá. Aí vamos dizer que aqui na nossa igreja a gente tem 3 pastores, eu e 2 pastores que me ajudam. Aí tem um sofá. Um pastor vai dizer, é melhor o sofá no lado esquerdo. O outro vai dizer, o sofá é melhor no meio. O outro vai dizer, é melhor o sofá na direita. Mas daí Deus escolheu um para dirigir a igreja. Daí aquele lá vai dizer, não, vamos deixar o sofá na esquerda. O que vai mudar? Nada. O sofá serve para quê? Para sentar. Todo mundo vai conseguir sentar, descansar, ficar bem. A única diferença foi a escolha do lugar onde o sofá vai ficar. Agora, eu não sou o líder, o que eu vou fazer? Eu me submeto. Eu talvez botaria o sofá na direita, mas como foi a ordem que Deus me deu, eu vou colocar onde? Isso é submissão. Eu estou me submetendo àquilo ali, eu estou obedecendo. A gente precisa submeter ao nosso ministério. Mas eu não gosto disso, daquilo outro. Olha, você está se levantando contra Deus, não é nem contra ninguém. Versículo 2. Olha o que diz o 2, leia com o pastor. Por isso, quem resiste à autoridade
que a Bíblia diz? Resiste à ordenação de quem? De Deus. Então eu estou resistindo a Deus. Ah, mas eu não gostei do João, eu não gostei do obreiro tal, eu não gostei da Maria. Olha, você está indo contra algo que foi Deus que determinou e não você. Não deixe isso dominar o seu coração. Deus, eu vou ser obediente. Amém? Olha o que diz. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos, o que eles vão trazer? Condenação. Não faça isso, jamais seja rebelde, insubmisso, se submeta, preste conta, conversa, vai tomar uma decisão. Isso é muito importante, às vezes a gente tem que conversar, olha, o que você acha? Ora por mim, eu quero uma direção, uma ajuda, que eu vou, pastor, mas eu vou ter que bater continência. Já estou vendo o seu coração. Só dessas palavras que você me falou, eu já vi que você é uma pessoa rebelde. Só pelo jeito de você falar. Agora eu vou ter que ficar batendo continência, falando. Já dá para ver que tem rebeldia no coração dessa pessoa. Que ela está no caminho errado, o caminho de Emaús. Quem vai para Emaús não reconhece as pessoas de Deus que Ele bota no nosso caminho para nos ajudar, para tentar nos trazer de volta. Então você tem que tomar cuidado com esse caminho errado. A Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar. É o reconhecimento que faz eu ser abençoado. E eu só me sujeito quando eu reconheço. Vamos para Hebreus capítulo 13. E se você não reconhecer, vai acontecer contigo o que aconteceu com aquele monte de judeu. Não foram alcançados pelo próprio Jesus, porque eles não reconheciam. E o que a gente tem que aprender é reconhecer. Vamos lá. Pastor, mas tal coisa. Ora a Deus, Senhor, se eu estou errado, faz eu mudar. Se a igreja está errada, faz ela melhorar. Mas eu não vou me rebelar, vou ser obediente. Hebreus 13, todos acharam? Vamos lá com o pastor. Eu não gostei do pastor, então. Felizmente você vai ter que aguentar, então. Hebreus 13, todos acharam? Porque se você for rebelde, você está trazendo sobre si mesmo condenação. Não, estou saindo da igreja. Você está sendo rebelde. Você vai trazer uma condenação. Mais cedo ou mais tarde. Mas que ela vai vir, ela vai vir. Vamos lá, Hebreus 13. Você está indo contra a Bíblia. Não contra o pastor. Contra Deus. Hebreus 13, vamos lá. Olha só o que diz o 17, todo mundo junto. Você tem uma caneta aí? Sublinha. Hebreus 13, 17. O que diz a Bíblia? Obedecei aos vossos pastores. Então a Bíblia está dizendo que tem que obedecer. O que mais que a Bíblia diz? E sujeitai-vos a quem, pessoal? A eles. Então a Bíblia diz, seja submisso, seja sujeito. Cada um vai ter um jeito, às vezes vai mudar alguma coisa, mas é o meu ministério, é a minha igreja, eu vou me sujeitar, eu vou obedecer. E daí diz aqui, e sejam, vamos lá, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Continua, porque velam pela vossa alma, ou seja, está cuidando da sua vida. Às vezes o pastor vai falar não. O que a gente tem que aprender? Obedecer. Mas a pessoa quer, sei lá, namorar qualquer coisa, o pastor, eu olho assim, e às vezes você vê, sabe, Deus toca o seu coração. Irmão, ora mais um pouco. Acho que ainda não é o tempo. Estou saindo da igreja. E não, às vezes a pessoa se rebela. Pastor, eu vou fazer tal coisa. Não, não faz isso. Vou me divorciar. Não, fica filho. Às vezes a pessoa não quer ouvir não. Ela não quer se sujeitar. Ela quer alguém que concorde com o que ela pensa e não quer obedecer. Então vamos lá. Aí diz aqui, porque velam pela vossa alma. E às vezes vai falar o contrário do que você imagina. Vai fazer diferente do que você quer. Por quê? Deus não me dá o que eu quero. Ele me dá o que eu preciso. E daí diz aqui, como aqueles que hão de dar conta da sua alma, eu só dou conta da sua alma enquanto você me obedece. O dia que você não me obedece, você se rebela, você sai da igreja, eu não presto mais conta da sua alma. A sua alma é sua e você que vai prestar conta para Deus. Agora, enquanto você está comigo, debaixo da minha unção, me obedecendo naquilo que eu te falo, eu presto conta da sua alma. O dia que você não obedece e rebela, não presto mais conta sua não. Deus não vai cobrar sua alma de mim. Agora continua. Porque eles hão de dar conta da sua alma, para que o façam com alegria. E leia o versículo, e não gemendo. Porque isso não vos seria o que, pessoal? Olha para o irmão do lado e diga, seja uma ovelha obediente. Amém? Olha para mim e presta atenção. Porque, não, é verdade, você tem que ser obediente, meu irmão, porque não vale a pena não ser. É só você que vai perder por não reconhecer. Porque às vezes chega lá, pastor, o irmão tal quer falar contigo. Tá bom, glória a Deus, deixa eu ir lá atender o irmão. Pastor, o fulano de tal. Jesus, misericórdia, vai na frente. Amém? Quer dizer que aquela pessoa não é obediente, você já sabe, vai falar com a pessoa é rebelde. Então a Bíblia está dizendo, não vale a pena fazer isso é só prejuízo para você. Agora continua comigo. Obedecei aos vossos pastores. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a quem?
É Deus que está falando isso para você. Jamais seja rebelde. Se coloca debaixo da unção do ministério da Igreja da Graça, da unção do nosso missionário Rei Soares, e você vai receber todas as bênçãos que esse ministério tem para você. Rebeldia, não querer prestar conta, a pessoa faz o que acha que ela faz. Não, a vida é minha, eu não presto conta para homem nenhum. Isso é rebeldia. Você vai trazer condenação, mais cedo ou mais tarde. Porque foi Deus que escolheu aquela pessoa para estar sobre você. Reconheça ela e você vai ser abençoado. Sua vida só não muda quando você não reconhece. Agora continua. Obedeci aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria o que, pessoal? Útil. Então não esqueça que eu estou te falando. Reconhecimento vai fazer você ser abençoado. Por que às vezes, mas a igreja não é boa, Deus não fala comigo? É porque você não reconhece. Por que eu não reconheço? Porque o seu orgulho está maior que a sua humildade. Porque se tiver humildade, você vai reconhecer todo e qualquer homem de Deus que o Senhor colocar na sua vida. Amém. Eu tive uma fase na vida que eu trabalhei 6 meses com um pastor, e o pastor não tinha nem o 1º grau, eu imagino, né? Às vezes ele errava palavras, trocava aqui, não lia correto lá e tal, mas eu nunca deixei de reconhecer ele. Porque uma coisa eu aprendi com aquele pastor, o que ninguém me ensinou, a orar. Ele me ensinou a orar. Ali eu aprendi a importância da oração. Talvez alguém até olhava, meu pastor errou a palavra, errou não sei o quê, porque talvez ele não era tão culto aos olhos dos homens. Mas uma coisa aquele pastor tinha, ele orava muito. E isso ele me ensinou a fazer o quê? Orar. E até hoje. Hoje eu tenho um cargo acima dele. Hoje eu sou um pastor regional. Mas aonde eu encontro ele, eu sempre reconheço ele. Porque um dia ele foi o meu pastor. Sempre reconheço ele, sempre trato ele com honra, com reconhecimento, porque eu sei que um dia Deus usou ele para abençoar a minha vida. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.